Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Provérbios, no capítulo 16. Nós vamos ler apenas um versículo, ainda que no decorrer da mensagem nós vamos ler alguns outros textos. Então, se você está com a sua Bíblia, você pode manter ela aberta. Se você está com o seu celular, você pode ir abrindo conforme nós estamos falando. Amém, gente? O tema da minha mensagem nessa manhã é o que você precisa saber sobre os seus planos. A verdade é que todo início de ano a gente faz alguns planos, né? Todo início de ano eu faço o plano de que eu vou emagrecer naquele ano, né? Que eu vou perder os pesos a mais que eu ganhei. Mas o pior é que sempre no início do ano nós ganhamos mais peso, né? Por causa das férias, do Natal e assim por diante. E outras coisas, né? Vamos fazer um curso, vamos fazer algo na vida profissional, enfim, nós sempre fazemos planos. Na igreja nós fazemos planos. Então, eu quero trabalhar um pouquinho, como estamos no início do ano, trabalhar um pouquinho essa temática com os irmãos. Todos acharam? Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Eu vou pedir algo a vocês que eu tenho aplicado na minha caminhada ministerial nos últimos dias. Você pode ficar em pé, por favor? Estava falando com o pastor Sandro pelo WhatsApp, ele falou, eu sou um contemporâneo, mas conservador, né? E eu também, eu me identifico dessa forma. E eu resgatei um princípio que eu aprendi desde a infância, a ficar em pé lendo a Bíblia. Pastor, pode ler sentado? Claro que pode, sentado, deitado, de cabeça para baixo, do jeito que quiser. Mas eu acho que vale a pena no culto público. Eu estava lendo Neemias. A Bíblia diz que o povo ficou em pé de manhã até à tarde, lendo as Escrituras. Jesus foi na sinagoga em Nazaré, ficou em pé para ler as Escrituras, depois todos se assentaram para ouvir. Então, alguns princípios bons que às vezes a gente vai perdendo e que vale a pena resgatá-los. Todos acharam? Provérbios 16, 1. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada e depois na NTLH. Vou ler duas traduções, tá? O coração do ser humano pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Vou ler na Nova Tradução da Linguagem de hoje. Diz o texto, as pessoas podem fazer os seus planos, porém é o Senhor quem dá a última palavra. Amém? Podem se assentar, por favor. Nós temos na Bíblia alguns livros que nós chamamos de livros poéticos. A Bíblia é toda dividida e nós temos essa categoria de livros. Entre os livros poéticos, que são 5 livros poéticos, nós temos os chamados livros de sabedoria. Provérbios é um deles, Eclesiastes é outro. E, como nós acreditamos, a maioria dos provérbios que estão aqui foram escritos por Salomão, trazendo princípios de vida, porque ele era um sábio, observador, que olhava a vida e circunstância, analisava as pessoas e escrevia o que via, o que ouvia e o que aprendia da vida. Então veja, o que nós temos aqui é uma constatação da vida, de como viver a vida. 1 Reis 4,32 diz que melhor dizendo, Salomão proferiu mais de 3.000 provérbios. Então veja o quanto ele analisou e viu a vida. E o que é um provérbio? Um provérbio é uma afirmação curta que resume um princípio importante da vida. Você quer entender o que é um provérbio? É isso. Uma afirmação bem curta que resume um princípio importante para a sua vida. Agora, mais do que uma observação humana das coisas, mais do que entender os princípios da vida numa perspectiva humana, filosófica, histórica, a verdade é, meus irmãos, que aqui nós temos um livro de sabedoria divina, não é apenas de sabedoria humana, mas é ver a vida com os olhos de Deus, é enxergar a vida sob a perspectiva de Deus.
Então, quando a gente lê Provérbios, nós estamos lendo instruções práticas e importantes sobre todas as áreas da vida que podem ser aplicados à nossa vida. O reverendo Hernandes Dias Lopes, quando comenta e introduz o livro de Provérbios na sua obra, ele diz assim: estudar o livro de Provérbios é fazer um curso de pós-graduação na escola da vida. É entender a vida em todas as suas dimensões. Então, quando a gente lê esse livro, nós estamos percebendo aqui instruções práticas e úteis de como viver a vida. E mais do que isso, como tudo isso caminha sob o governo, sob a soberania de Deus em todas as áreas. Eu quero dizer para você que Deus, obrigado, que Deus se importa conosco. Deus se importa com a nossa vida. Deus se importa com os nossos planos. Deus se importa com as nossas decisões. Deus se importa com isso. E é por isso que nós temos na Bíblia não apenas livros que a gente nesse dualismo falaria, isso aqui é mais espiritual, isso aqui é menos espiritual. Não, Provérbios é um livro da vida, prático da vida, porque Deus se importa com a vida. Cantares descreve o amor entre um homem e uma mulher, porque Deus se importa com o relacionamento entre um homem e uma mulher. Então, quando nós lemos esse tipo de livro, nós estamos, na verdade, entendendo quais são os princípios de Deus para as nossas vidas e como nós podemos tomar melhores decisões. Com isso, eu quero destacar aqui 4 ou 5 pontos. Eu não sei se está aí, se conseguiu projetar, mas se não conseguiu, não tem problema. Primeiro lugar, que eu aprendo com esse texto que nós lemos e com o livro de Provérbios. Que aqui no capítulo 16, por alguns momentos, o texto vai falar sobre a importância de planos, de planejar. Então, a primeira lição que eu aprendo na vida, a partir desse texto, é: se você quer ser sábio, faça planos. Quer ter sabedoria na vida? Planeje a sua vida. Quando você vai lendo todo o livro de Provérbios, você vê o autor, ou os autores, melhor dizendo, vão separando 2 tipos de gente, 2 tipos de pessoas. Primeiro tem o tolo, às vezes chamado de insensato, e tem o sábio. Então, por 49 vezes ele chama um tipo de pessoa insensata. E por 46 outras vezes ele chama um tipo de pessoa sábia. Um comentarista bíblico chamado Champlin, ele diz o seguinte: o alvo do livro de Provérbios é diminuir o número de tolos e aumentar o número de sábios. Quer ser sábio? Leia Provérbios. Muitos princípios do que hoje é falado no coaching aí fora, se você ler Provérbios já é o suficiente, não precisa ler mais nada. Então, quer ser sábio? Leia Provérbios. E aqui nós vamos entendendo que planejar é uma atitude de pessoas sábias. Ele está dizendo: você tem que planejar a sua vida, aplique isso na sua vida, para que você possa ir mais além, para que você possa desenvolver mais coisas na sua vida. Você pode fazer planos, ainda que, nós vamos falar daqui a pouco, Deus vai te dar a resposta certa, mas você pode fazer planos. Você pode cuidar disso. Para o autor aqui, determinar alguns alvos, alguns objetivos, planejar, significa fazer parte da vida diária, algo que é fundamental para todo ser humano. Todo ser humano deveria pensar nisso. Nós fazemos planos das coisas mínimas, alguns mais. Eu, por exemplo, sou meio viciado em organização e planejamento. Eu tenho, para o desespero da minha família, eu tenho um plano todo estabelecido com as férias, com horários, com locais de refeição, com tudo nos mínimos detalhes. A minha esposa às vezes me chama de maníaco da agenda,
Porque a minha agenda tem categorias de cores, para o trabalho, para a igreja, para a vida profissional, tudo tem cor. Quando eu realizo, eu tenho que ir lá e colocar realizado, né, um vermelhinho, para dizer que eu realizei. Quando eu não realizo, que eu tive que cancelar, tem uma outra cor, é o laranja. Então, eu tenho toda a minha vida planejada, e quando algo sai dos meus planejamentos, eu fico muito irritado. Quando eu planejo hoje, eu quero fazer isso, isso, isso. Chega no final do dia, eu não consegui fazer, e isso acontece. Isso me deixa muito irritado. Então, a gente faz planos das coisas mínimas. A roupa que vamos vestir ao sair. Até uma viagem, por exemplo. Quanto tempo estava planejando essa viagem? Nós fazemos sempre uma viagem por ano, com exceção aí do tempo da pandemia, mas quanto tempo eu levo planejando a viagem? Às vezes 6 meses, às vezes 8 meses para planejar uma viagem. Nós fazemos planos de tudo. Às vezes sem perceber. E isso é tão importante numa perspectiva bíblica que, por exemplo, Salomão e outros autores bíblicos vão falar sobre essa importância usando alguns sinônimos, dizendo sobre planos, sobre desígnios, sobre projetos, sobre pensamentos. Jesus mesmo, no Evangelho de Lucas, fala sobre aquele homem que vai construir uma torre e precisa sentar e planejar e verificar se vai ter recursos e condições de construí-la. Para você não começar um projeto e parar no meio do caminho. Então, Jesus também ressalta essa importância. Então, se você quer ser sábio, você precisa fazer planos. Não confiar na sorte, seja o que Deus quiser. Vai ser. Sim, Deus está no controle da vida, Deus está no governo do mundo, Deus está de forma soberana dirigindo os nossos passos, mas isso não nos isenta da responsabilidade de, sob a direção de Deus, fazer os planos que nós precisamos na vida. Estamos no começo do ano, faça seus planos. Você quer reduzir possibilidade de fracasso? Quantas vezes nós fracassamos porque nós não planejamos? Alguém já disse que a maioria das pessoas não planeja fracassar, fracassa por não planejar. Muita gente está fracassando na vida, nos estudos, no trabalho, no ministério, na vida cristã, no dia a dia, porque não planeja o simples. Não planeja o básico. Por exemplo, da vida cristã, o momento do devocional, o momento da leitura bíblica, o momento da oração. Nós vamos enchendo a nossa vida das nossas atividades, ou das coisas que às vezes nem planejamos, mas vão surgindo, ou até mesmo do comodismo, e esquecemos de planejar, e vamos fracassando em todas as áreas da nossa vida. Quando vê, o tempo passou e você não fez algo que podia fazer. Quando vê, o tempo passou e você não orou. Quando vê, o tempo passou e você está no mesmo lugar. Esses dias eu voltei, todo ano eu volto à minha cidade, a Curitiba. Estamos morando no Rio, mas voltamos a Curitiba. Como é triste às vezes enxergar, eu saí de Curitiba em 2007, pessoas que estão no mesmo lugar onde estavam quando eu saí de lá. Porque simplesmente não ousaram sonhar e planejar as suas vidas. Em nome de Jesus, sonhe e planeje coisas boas para a sua vida, para o seu futuro, para a sua família. Porque os planos vão ajudar você a estabelecer o plano correto para alcançar um resultado pretendido. Olha os benefícios de fazer planos. Primeiro, ajuda a ter uma razão para qual lutar. Eu vou fazer isso porque eu quero chegar naquele objetivo. Então, isso vai te ajudar a lutar por algo, a trazer sentido em todas as áreas da sua vida. Também traz esperança de mudança em situações ruins. Coisas ruins acontecem. Coisas que nós não planejamos acontecem. O Covid chega. A dificuldade, às vezes, financeira pode chegar. Um problema pode chegar na família. Quando eu estabeleço um alvo, eu consigo ir mudando essas situações ruins. Traz ânimo na caminhada.
Você está olhando para o objetivo, você não, eu vou chegar lá, eu vou chegar lá, eu vou conquistar aquilo que planejei. Isso vai trazendo dinamismo para a sua vida, isso vai mudando a sua perspectiva, tirando você do marasmo, da estagnação, do comodismo, e vai fazendo você olhar para frente. Cuidado com a filosofia, deixa a vida me levar, vida leva eu. É ou não é? Tem um filósofo grego que diz isso em algum lugar. Não use essa filosofia na sua vida. Planeje a sua vida. Planejar é antecipar a possibilidade de que algo aconteça. Você já fez um plano na sua vida? Já fez? Poxa, será? Eu vou planejar e vai dar certo. E quando você conquista, que bênção é aquilo. Possibilita que algo aconteça. Prepara para situações ruins. Ontem nós fomos passear numa cidade chamada, acho que, ali na região de Tampa Bay, esqueci o nome da cidade. E é com uma família. E a gente foi com o barco e no retorno deu um problema no barco. A direção sumiu. E aí? O piloto, que é marido da prima da minha esposa, deu para entender esse negócio? Deu? Tá bom. Ele é da guarda costeira dos Estados Unidos. Então, é o que ele faz. E aí, sentado à mesa depois, discutindo, ele queria chegar às 4h30 para assistir o jogo, que ele tinha um jogo para assistir, do Chiefs, se não me engano. Chegamos 4h20. Daí ele disse assim, nesse tipo de trabalho, nós não trabalhamos com a opção se acontecer, mas é quando acontecer. Eu tenho que estar preparado para quando acontecer, e não se vai acontecer. E aquilo foi uma lição para mim, porque de fato, apesar de todo aquele caos, nós conseguimos chegar no horário exato, apesar de uma dificuldade ou outra, sem grandes problemas, nós conseguimos chegar tranquilo em casa. Então nós precisamos nos preparar para situações ruins, é uma previsão, uma antecipação. Planejar me ajuda a saber para onde eu estou indo, evitando andar em círculos. Sem sair do lugar. Um outro filósofo, na verdade, uma mulher, Alice, no País das Maravilhas, uma certa vez ela pergunta para o gato para onde uma estrada estava levando. E o gato responde para ela, mas para onde você quer ir? Eu não sei. E dessa forma o gato diz, se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Não é bíblico, é o gato lá do País da Alice no País das Maravilhas, mas é muito importante. Para quem não sabe onde quer chegar, qualquer situação, qualquer caminho, qualquer possibilidade serve. Planejar me ajuda a determinar o alvo para o qual eu vou caminhar. Contudo, todavia, porém, nem sempre os nossos planos são bons. Nem sempre eles dão certo como nós desejávamos. E é por isso que, se nós quisermos que os nossos planos deem certo, nós precisamos de Deus. Nós precisamos construir tudo em Deus. Olha o que diz o verso 3 de Provérbios 16. Entregue as suas obras ao Senhor, e o que você tem planejado se realizará. Na NTLH diz, peça a Deus que abençoe seus planos, e eles darão certo. Então, faça planos, mas entregue tudo isso ao Senhor. E aí eu vou para a segunda lição. Faça planos, mas esteja pronto para ajustar ou mudar o seu plano de acordo com a vontade de Deus. Pode fazer planos e você deve fazer planos, mas esteja atento para ouvir o Espírito dizer, ô João, ô Maria, ajusta aqui,
redireciona aqui. Quem aqui tem o controle da vida? Quem aqui pode garantir que amanhã estará vivo? Nenhum de nós até esperamos que sim, vamos trabalhar, vamos acordar, mas a verdade é que nós não temos o controle da nossa vida e por isso nem sempre acontece aquilo que planejamos, porque a gente não conhece os detalhes do futuro. Nós não sabemos muitas vezes o que Deus planejou para as nossas vidas. E é por isso que a gente precisa olhar para a Bíblia e entender que a Bíblia sim ensina a fazer planos, mas ensina a submeter os nossos planos e a ajustar os nossos planos e sonhos ao plano maior, a Deus que tem um plano perfeito para mim e para a sua vida. Então, quando eu faço os planos, eu devo olhar para Ele e entender, Senhor, qual que é o teu plano? Diante da incerteza da vida, Tiago ensina que devemos dizer o seguinte, olha o que diz Tiago 4,15, se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo, ou seja, se Deus quiser, se Ele não quiser, nós não faremos nada. Eu preciso entender que tem alguém no controle da vida, e cuidado, pastor, obrigado, eu tentei fazer um curso disso, mas não deu certo. Às vezes nós temos um conflito de agenda. Normalmente a gente tem também uma desculpa, né? Lá em Curitiba tem o costume de dizer, apareça lá em casa. Quando falou assim, quer dizer, você nunca vai aparecer, mas apareça. Apareça. Porque quando você quer marcar, você fala, não, vai ser dia tal horário, tal dia. Não, um dia a gente se vê, um dia a gente se fala. Às vezes a gente marca esse tipo de agenda, mas tem, na verdade, aquela agenda que nós fazemos. E aí a nossa agenda entra em conflito, muitas vezes, com a agenda de Deus. Qual é a agenda de Deus para você em 2022? Ainda que você possa planejar e colocar lá algumas coisas, você deve deixar um espaço em branco, dizendo assim, Senhor, esse espaço prioritário e inicial da minha agenda é seu. O Senhor vai escrever aqui, o Senhor vai dizer aqui o que o Senhor tem de plano para a minha vida. Por isso, aquele que anda com Deus deve estar sempre pronto e preparado para ajustes e mudanças, porque nós precisamos da orientação do Espírito para direcionar as nossas vidas, e inclusive para ouvir não. Como nós queremos orar e ouvir sim. Mas o não de Deus é bênção para nós também. Você acredita nisso? Amém? De verdade. Porque às vezes nós oramos pedindo sim, mas Deus vem e diz não. Eu lembro uma vez que eu estava procurando um trabalho em Curitiba, tínhamos 3, 4 anos de casamento, e eu fui fazer uma entrevista num lugar, que era um lugar muito bom, que eu queria trabalhar. E eu fiz a entrevista, e a pessoa falou, você está contratado, na próxima semana alguém vai te ligar para falar sobre a documentação e tudo mais, e chegou a outra semana e nada aconteceu. Ninguém me ligou. Eu falei, poxa vida, ninguém ligou. Mais uma semana e ninguém ligou. Aí eu liguei para o local, falei, poxa, olha, eu passei por uma entrevista tal, com a pessoa tal. Eu falei, olha, infelizmente aquela pessoa foi demitida naquele mesmo dia. Poxa vida, e agora? Eu tinha uma promessa de emprego, eu tinha um plano, eu tinha sonhado com aquilo, mas Deus me disse não. Eu tenho que entender quando é não de Deus, ainda que seja difícil, ainda que às vezes a gente queira ajudar a Deus, falar, Deus, o Senhor não está entendendo, eu estava precisando disso, o Senhor devia ter me dado. E Deus está dizendo, não, porque eu tenho algo melhor para você. E isso aconteceu porque 4, 5 meses depois, eu comecei a trabalhar onde eu trabalho até hoje, há 18 anos. 17, 18 anos. Sociedade Bíblica do Brasil. Deus tinha planos melhores para a minha vida. Por isso eu tive que ouvir não antes. E o não de Deus é bênção para nós. Olha o que diz Provérbios 16, 33. Deixa eu ler aqui.
Para fazer um sorteio são lançados os dardos, mas toda a decisão procede do Senhor. Aí no TLH, quando traduz esse texto, ele diz: os homens jogam os dados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus. Você pode até tentar tudo, mas quem decide é Deus. Então seja amigo de quem decide. Tema ao Senhor, por isso que temor ao Senhor é um princípio importante em Provérbios, porque você precisa saber que Deus está presente e vai direcionar a sua vida, e vai ajustar a sua vida. Temer ao Senhor é respeitar tanto a Deus, é respeitar tanto a vontade de Deus, que eu prefiro dizer assim: Senhor, eu estou entregue nas suas mãos, guia a minha vida, guia a minha família, guia a minha vida cristã, o meu ministério, guia o meu trabalho, guia os meus planos e os meus projetos, está nas tuas mãos, entregue ao Senhor, para Ele alterar aquilo que Ele precisa no meio do caminho. Em terceiro lugar, são só 25 pontos, tá, gente? Faça planos, mas lembre-se que Deus já tem um plano para a sua vida. Nossa vida não é um acidente, não é um acaso. Não, a verdade é que as nossas vidas estão nas mãos de Deus. Deus planejou a nossa existência, Deus tem um plano perfeito para mim e para você. Olha o que o verso 9 do capítulo 16 diz: a pessoa faz os seus planos, mas quem dirige a sua vida é Deus, o Senhor. Ah, meus irmãos, mesmo em meio às dificuldades, aos problemas que muitas vezes vêm sobre nós, sobre a nossa casa, eu quero dizer para você que Deus não perdeu o controle da sua vida. Deus não perdeu o controle do mundo, Ele continua reinando de forma soberana. Ah, pastor, o Covid chegou, mudou toda a agenda das pessoas. Não, Deus não perdeu o controle do mundo, Ele continua dirigindo. Ele é o Senhor da história, Ele tem tudo na palma das suas mãos, e a nossa vida está nas mãos do Senhor. O verso 4 diz que o Senhor faz tudo para certos fins. Deus tem um propósito em todas as coisas, e até quando alguém intenta o mal, José, lá no capítulo 50 de Gênesis, nos ajuda a entender que Deus muda o mal em bem. Quando alguém tenta o mal, Deus transforma o mal em bem. Então a sua vida está sim sob o controle de Deus, e isso é uma bênção. Porque eu conheço o Assir de Jerônimo Júnior, o miserável que este homem é. Quantas cabeçadas, quantos problemas, quantas coisas erradas eu já decidi na vida, e achando que era o cara, o bonzão, porque entendia tudo, ia fazer tudo porque sabe o que está fazendo. Provérbios também traz uma mensagem muito bonita. Ele diz o seguinte: há limite para a sabedoria humana. Por sua vez, não há limites para os planos e a sabedoria de Deus. Então, quero te convidar nessa manhã, em nome de Jesus, a confiar e a descansar na onipotência. Deus pode todas as coisas. Na onisciência, Deus sabe todas as coisas. E na soberania, Deus está no controle de todas as coisas. Descanse a sua vida e os seus planos em Deus. Depender de Deus é o melhor plano que você pode fazer. Às vezes nós achamos que as nossas habilidades, os nossos talentos são suficientes. Eu quero dizer para você que não são. Não são. Uma boa formação, um bom conhecimento, uma boa experiência de vida, uma capacidade profissional enorme, uma habilidade de oratória muito boa, nada disso é suficiente. Nada disso é suficiente se Deus não estiver no controle da nossa vida. É por isso que nós devemos, em oração, confiar e entregar tudo a Deus. É isso que o verso 3 diz: entregue a Deus as suas obras, as suas atividades, os seus planos, passe o controle da sua agenda para Deus, e deixa Deus cuidar disso.
Olha o que diz Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, e os caminhos de vocês não são os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. Sabe o que eu estou entendendo, então? É que não é sábio fazer plano e depois pedir para Deus a aprovação. Não é sábio você escrever uma listinha aqui, um checklist e falar, Senhor, está aqui o meu plano, vê o que o Senhor acha disso. Não, não é isso. Na verdade, nós precisamos chegar a um nível de entender que os planos de Deus são maiores e melhores e que eu tenho que submeter os meus planos aos de Deus. É falar, Senhor, escreve aqui os meus planos, direciona aqui o que o Senhor tem para a minha vida, determina o que o Senhor tem. E a minha intimidade com o Senhor é tão grande, e conhecer a Tua vontade é uma prioridade para mim, que naturalmente eu vou conseguir desenvolver esses planos, porque eu estou ouvindo o que o Senhor tem a dizer. Você entendeu isso? Não é escrever os seus planos e levar lá. É ouvir o que Ele tem para falar e escrever os planos que Ele tem para a sua vida. Essa é a atitude sábia. O verso 1 que nós lemos diz, é Deus quem dá a resposta certa. É Deus que vai determinar as coisas. É Ele que tem a última palavra. Porque os planos de Deus são eternos e imutáveis. Os nossos são temporários. Os nossos passam, os nossos se ajustam, mas o de Deus não. Em último lugar, viva firmado no grande plano de Deus para a sua vida. Ninguém acorda e diz, hoje eu vou fazer alguma coisa errada. Deve ter um maluco ou outro que pode dizer isso, né? Mas ninguém acorda. Hoje eu vou fazer alguma coisa errada. Ninguém quer dar cabeçada por aí. Na verdade, nós queremos acertar sempre. Então, por que mesmo querendo acertar? Por que querendo ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai, um bom filho, um bom profissional, um bom cristão? Por que mesmo querendo tudo isso, muitas vezes nós agimos sem sabedoria e depois nos arrependemos? A verdade é que a falta de sabedoria nas nossas escolhas, nas nossas decisões, tem levado o ser humano ao caos. Provérbios 16, 25 diz, há caminho que parece direito ao ser humano, mas o fim dele é caminho de morte. Pode parecer legal, pode parecer bom, mas é caminho de morte. E esse é um problema que tem acompanhado a humanidade. Deus colocou o casal, Adão e Eva, no jardim e disse assim, olha, vocês podem escolher tudo, vocês podem comer de tudo, vocês podem viver de tudo, porém, essa daqui não. Desse fruto, dessa árvore, não. Então você tem várias opções, mas você tem uma que não. O que o ser humano escolheu? A que não podia. É interessante que a serpente chega e diz assim, não é bem isso que Deus quis dizer. O diabo trabalha na dúvida da palavra. Não é bem assim que a Bíblia diz, não é bem isso que Deus está querendo dizer. Veja, você entendeu errado, não seja tão radical. O diabo vai trabalhar nesse tipo de dúvida, e eu quero dizer para você, que quando nós escolhemos errado, como Adão e Eva escolheram, nós trazemos consequências drásticas para a nossa vida. Eles viviam a perfeição, o relacionamento perfeito com Deus, entre eles, com a criação. Gênesis 3 fala da queda, Gênesis 4 nós temos o primeiro assassinato. Gênesis 6 nós temos violência sobre a terra. O caos que está no mundo, seja social, moral, a violência, seja a saúde, seja o Covid, o caos que está no mundo tem uma consequência direta da escolha pelo pecado de toda a humanidade.
É isso que o pecado faz, ele traz morte, dor, sofrimento e incerteza. Mas eu quero dizer para você que existe um plano melhor para nós, e esse plano melhor não é um remendo, não é uma opção, esse plano melhor se chama Jesus Cristo. Jesus é o plano A de Deus para nós. Uma vez, pastor Sandro, eu ouvi um pregador dizendo assim: olha, quando Adão e Eva pecaram, reuniu o Pai, o Filho e o Espírito Santo e começaram a falar: e agora? O que nós vamos fazer? O nosso plano não deu certo. Não, não é isso. Jesus não é o plano B de Deus. Jesus sempre foi o plano A de Deus para mim e para você. A Bíblia nos diz em 1 Pedro, em Apocalipse, que o Cordeiro, que Jesus, ele foi oferecido, ele foi imolado antes da fundação do mundo, ele foi conhecido antes da fundação do mundo, ainda que se manifestou nos últimos tempos. Então, desde o início, Deus já tinha a resposta certa para todos os dilemas da nossa vida, e a resposta certa tem um único nome, é Jesus Cristo. Nossos planos são temporários, são efêmeros, mas o plano de Deus é perfeito. Por isso que o melhor plano é viver com Jesus, é andar com Jesus, é se relacionar com Jesus. É por isso que a cruz tem um efeito eterno sobre as nossas vidas. A cruz nos aproxima de Deus. Então, enquanto Adão e Eva erraram na escolha lá no passado, há 2000 anos atrás, Deus mudou essa história, fazendo com que Cristo Jesus descesse a esse mundo, viesse ao nosso encontro, morresse na cruz, ressuscitasse para falar assim: eu estou fazendo a escolha certa, eu estou mudando a vida de vocês, agora andem por aqui, sigam esse caminho e vocês vão ter certeza na vida. Fique em pé, por favor, em nome de Jesus. Deus sabe os pensamentos que Ele tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. Em Cristo nós podemos viver esse plano de Deus. Planejamento, sabedoria na vida, não é um assunto de gestão, não é um assunto de coaching, é um assunto plenamente espiritual. Jesus diz assim: eu sou mais sábio que Salomão. Então nós precisamos de Jesus. Nesse último slide eu coloco o seguinte: nós planejamos possibilidades, mas o Senhor tem a resposta real. Ele responde com a realidade para a sua vida. O que permanecer faz parte do plano e do propósito eterno de Deus para a sua vida. Nós precisamos entregar tudo a Deus.